direita apostou numa intervenção de um país estrangeiro no Brasil, deu sobrevida ao presidente da República. Lula estava até desistindo e voltou de lá como um general romano vitorioso. Por quê? Nós temos um total de 27 parlamentares cujo nome apareceu em algum momento. É claro que é preciso saber se há provas. O senhor acredita que há realmente um rompimento entre o Alcolumbre e o governo? Uma parte da direita apostou numa intervenção de um país estrangeiro no Brasil, deu sobrevida ao presidente da República. Lula estava até desistindo e voltou de lá como um general romano vitorioso. Por quê? A Constituição de 88, ela foi montada olhando para 64, quando houve intervenção militar. Então eles criaram a figura de um Supremo totalmente blindado. Pois é, o senhor é o presidente da CPMI, do INSS. Numa eleição, quero começar lá do começo. Sim. Meio inesperada, né? Todo mundo já dava como certo que seria o Omar Aziz, o presidente dessa CPMI, e de repente aparece seu nome, o senhor ganha essa eleição para presidir. Como é que foi isso? Bem, um direita extrema não ganharia, uma esquerda extrema também não ganharia, e escolheram um de centro, que já é bem conhecido dos acordos políticos, né, que é um colega pelo qual eu tenho um respeito grande, mas é uma pessoa que faz parte dos acordos políticos do establishment, né? E na noite anterior... É o Omar, no caso. O senhor Omar Aziz, que tem uma experiência política larga. E na noite anterior eu fui procurado pelo grupo da oposição ao governo de que eles precisavam de um nome que conseguisse unir o centro e a direita. E entenderam que o meu nome, como membro da CPMI, poderia ser o nome ideal para conseguir os votos. E fomos para a eleição, mantive em sigilo até o último minuto, apresentei ali no instante em que foi aberta a eleição e conseguimos os votos numa bobeada, vamos dizer assim, da base do governo. Pegou ele de surpresa. Pegamos de surpresa. E política tem que ser assim, com estratégia e inteligência. O senhor citou aí a omissão de alguns órgãos, né, entre eles a AGU, Sim. que é do Jorge Messias, indicado agora para o STF. Tem toda essa questão também da sabatina dele que a gente vai entrar daqui a pouco. Em relação ao Messias atuando como AGU, o senhor até disse que vai colocar em votação a convocação dele para a CPMI. O senhor acha que tem chance de ser aprovado? Olha, eu estou colocando para que os parlamentares decidam, porque não ajo sozinho, a presidência apenas comanda. A população vai saber quem vota sim e quem vota não. É claro que eu não estou aqui dizendo em momento algum que Jorge Messias prevaricou, nada disso. Tenho um respeito muito grande por ele. Mas, se nós tínhamos um relatório em 2023 dizendo que, por exemplo, Sindinap, que é o sindicato cujo vice-presidente é irmão do presidente Lula, a CONTAG, que é um braço da esquerda em todo o país, esse pessoal estava descontando irregularmente aposentados, era para que a advocacia agisse com muita rapidez. E eles não tiveram os descontos suspensos, ou seja, continuaram recebendo, apesar de toda a investigação. Somente depois da operação sem desconto, em que a Polícia Federal chamou atenção, é que aí pararam para fazer uma investigação. Mesmo assim, não se falava em impedir. Quando a CPMI começou e quando os inquéritos chegaram nas mãos do ministro André Mendonça, é que as prisões começaram, que nós começamos a chamar a atenção sobre esse escândalo e que vem ganhando, naturalmente, muita repercussão. E na questão da imprensa, a meu ver, o governo federal, que detém a maior parte das verbas publicitárias, tem feito um esforço muito grande para que esse assunto não ganhe o destaque que deveria em todo o país. O senhor citou a relatoria do ministro André Mendonça, né, no STF, que nesse caso acelerou, né, o andamento, as prisões e tudo isso, mas por outro lado a gente vê muitos habeas corpus sendo cedidos para depoentes pelo STF, e aí eles acabam não sendo interrogados, não tendo que dar declarações. Quais argumentos os ministros do STF que têm dado esses HCs têm utilizado para justificar? Essa é uma questão interessante, porque a CPMI ela não está a comando da Polícia Federal, muito menos do STF. Nós somos uma comissão partidária independente do Congresso Nacional. Deveria ser assim, mas não é. Assim como muitas outras áreas do Brasil hoje. O STF ganhou uma proporção hoje de total desequilíbrio entre os poderes. Não há um assunto que o STF muitas vezes deu uma canetada, fugindo do que a gente chama de freio e contrapeso. O que é isso? Não tem uma lei, então o Supremo tem que frear, devolver para o parlamento para reequilibrar os poderes. Não é assim mais. Com o ativismo judicial, que eu chamo de ativismo, nós temos o judiciário tem que responder. Então eles criam leis. Hoje legislam em cima daquilo que nós deveríamos fazer. E o parlamento, a meu ver, que nos últimos comandos foi muito enfraquecido. Nós hoje temos que reassumir a nossa preponderância, a nossa posição. Hoje o parlamento está a reboque do Supremo Tribunal Federal e a CPMI é um exemplo. A lei diz que a testemunha
ela tem de ir à CPMI prestar esclarecimentos. Mas ela é investigada lá na Polícia Federal. Aí o advogado entra com um habeas corpus dizendo que a convocação é como testemunha, então ela não tem que ir, porque ela já é investigada. Ora, são investigações paralelas, independentes, e isso é muito claro, mas alguns ministros não entendem dessa forma. Há outros que não. Tem até uma jurisprudência? O ministro não tem. É o que eu tenho defendido, que nós deveríamos melhorar a legislação da CPMIs para deixar claro que há uma independência na investigação da Polícia Federal que é controlada pelo Judiciário. Mas isso se confunde, como tem muita coisa se confundindo no Brasil, quando o assunto são as intervenções, inclusive no Poder O Legislativo. senhor estava dizendo do ministro Fux? O ministro Fux é um dos mais equilibrados nessa questão. Já 2 ou 3 habeas corpus em que ele determina que a pessoa vá, que respeite a CPMI e que só não responda o que vai incriminá-la, exatamente como está na Constituição. Essa é a decisão mais equilibrada. Mas cai em mãos muitas vezes de outros que não entendem dessa forma e dão até habeas corpus premium, né? A pessoa não é obrigada a comparecer, o que é um grande absurdo. Qual é a situação atual, os próximos passos da CPMI? Bem, os próximos passos agora é nós ouvirmos a parte final dos operadores. O núcleo principal está preso, o que é histórico, inclusive na CPMI. Nós apontamos, né, nomes, 9 deles estão na cadeia e eu espero que isso continue por um bom tempo. Nós estamos delineando agora os principais operadores que ajudaram a manter o esquema. E muitos deles ainda estão sendo investigados pela Polícia Federal. Quer dizer, nós estamos trabalhando em paralelo com as investigações que a PF tem feito. E o núcleo mais difícil, que é o núcleo político, né? Porque nós queremos saber, por exemplo, a AGU tomou providências ou não? O advogado-geral da União, que eu tenho, volto a dizer, conheço, sei da capacidade, mas ele agiu ou não agiu? Se agiu, o que ele fez para poder evitar ou não fez? É preciso que esclareça na CPMI. A Controladoria Geral da União, que já esteve conosco, também agora tem que reexplicar por que não tomou as providências no relatório de 2023, que a Controladoria também tinha poder de barrar essa roubalheira. E esse avançar sobre a política é o momento mais delicado dessa primeira fase da investigação. Em um ano chegando à eleição, isso fica ainda mais complicado. Porque aí nós temos senadores citados, né? Sim. Nós temos um total de 27 parlamentares cujo nome apareceu em algum momento. É claro que é preciso saber se há provas, né? Porque às vezes o nome aparecer não é uma questão, é a vida pública. Mas uma boa parte deles teve depósitos identificados ou por meio de assessores, né? Então essa é a nossa fase, vamos dizer, mais difícil de avançar. Tá. Falamos já bastante aqui do Jorge Messias, indicado ao STF. Sim. Vai passar por uma sabatina na CCJ do Senado, e depois tem que ser votado também no plenário. Ele precisa de 41 votos para garantir a sua vaga. Qual é o sentimento do senhor em relação a essa sabatina? Hoje está bem difícil. Há uma resistência muito grande, né, pela própria presidência, mas o André Mendonça também teve essa resistência no momento em que foi indicado. André Mendonça teve a humildade de ir de porta em porta, né, gabinete por gabinete, expor a situação dele, não desistiu como eles queriam que ele tivesse desistido, e nós conseguimos levá-lo a 48 votos, me parece, que foi a votação. O Messias terá também que ter essa mesma, né, essa visão franciscana, vamos usar essa expressão, né, da humildade de conversar com um por um dos senadores e esperar um pouco mais de tempo até vencer essa dificuldade toda. Mas tem um elemento a mais nesse caso, que é a insatisfação do presidente do Senado, né? Sim. Se diz que o Alcolumbre tinha um outro candidato, seu conterrâneo, inclusive, o Pacheco. Exatamente. E que talvez se torne um pouco mais difícil. Fala assim, rompimento. O senhor acredita que há realmente um rompimento entre o Alcolumbre e o governo? Não acredito. Não acredito. Até porque o Alcolumbre, ele é um político muito experiente. Sabe como lidar. Ele possivelmente vai mostrar a insatisfação dele, vai externar tudo isso, mas ele sabe que não adianta nada entrar em confronto com o governo federal. Essa ele como presidente do Congresso Nacional, a meu ver, ele pode ser um primeiro momento, ou não. Mas, a meu ver... Até agora foi um grande aliado, né? Tem sido, e não há motivos, na meu ver, essa indicação não vai ter o rompimento. O que vai acontecer com o Messias, eu volto a te falar, ele vai ter que buscar o voto, a simpatia de cada senador. O senhor já pode adiantar o voto aqui? Não, o meu voto hoje eu vou escutar primeiro, vou ouvir, né, porque apesar, eu sou evangélico, ele também, somos batistas, né, da mesma linha teológica, mas a decisão é política. Então eu quero ouvir dele, por exemplo, o posicionamento dele sobre a questão do aborto, que eu sou totalmente contra, a interrupção da gravidez em 22 semanas. Ele teve um voto, parece que... Ele tem, ali, né? Tem que explicar sobre isso. A primeiro momento, ele me respondeu que se tratava de uma decisão técnica, se a ação deveria ou não continuar.
É diferente de dizer se é a favor ou contra. Mas, ainda assim, a bancada evangélica, que eu presido no Senado, nós queremos ouvir os esclarecimentos. Mas o fato de ter uma ligação tão íntima, tão próxima do presidente, já não seria um motivo para rejeitá-lo, para não ser um nome ali notável saber jurídico, né? Reputação ilibada. Já tem esse histórico de ter indicado o ex-advogado, o ministro da Justiça, né, o Dino, e agora o atual AGU. O senhor acha que precisa ter esse contato antes de tomar uma decisão? Não, olha, a minha visão é de que isso é só o sintoma da doença. Nós precisamos mudar a forma de indicação dos ministros para que nós tenhamos uma Suprema Corte técnica e independente. Isso o parlamento tem que ter coragem de discutir. Eu defendo que o Supremo Tribunal Federal tenha mandato, 10 anos, e que a gente troque, faça uma renovação dessa corte. Eu defendo que a gente acabe com as decisões monocráticas. Um juiz, um ministro para 81 senadores, isso é um absurdo. O que está acontecendo no Brasil. Ainda mais agora, com esse ativismo judicial todo de dar decisões, até por vaidade. Não é? Dão decisões monocráticas por vaidade, coisa que poderiam esperar uma turma para julgar. Mas como a presidência do Senado enfraqueceu muito a casa esses últimos anos, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Outro ponto, a meu ver, a indicação de ministro do Supremo deveria vir do STJ. Nós temos um STJ que deveria ser a casa de onde se tirariam os juízes para... Uma lista de lá. Uma lista de lá para serem escolhidos pelo presidente, mas do STJ. E não uma indicação política, um advogado de partido, um amigo, um mordomo. A gente está falando de uma reforma no sistema judiciário, né, que precisaria de muita força política para acontecer. Precisa de coragem e determinação. E é o parlamento que tem que fazer isso. Eu ouvi o senhor dizendo numa outra entrevista que acha muito difícil, improvável, que haja um impeachment de ministro do STF. Acho impossível. Nem mesmo com um novo Senado a partir de 27? Olha, vamos trabalhar com a realidade. Não com o mundo que a gente quer. O mundo que a gente vive, que a gente pisa nele. A Constituição de 88, ela foi montada olhando para 64, quando houve a intervenção militar. Então eles criaram a figura de um Supremo totalmente blindado, justamente para enfrentar situações como no passado. Eles não olharam o futuro. O que acontece hoje, e é bom que esclareçam isso, porque essa vai ser a maior mentira propalada no próximo ano na eleição para o Senado. Vamos fazer impeachment de ministro. Decisão de ministro só pode ser questionada na corte. Só por eles mesmos, não tem outra saída. O que nós podemos fazer, e tentamos fazer com a vaza-toga, o que era? Com a lava-toga. O que a gente decidiu fazer? Investigar os escritórios paralelos. Mulher de ministro, irmão de ministro, parente de ministro. E se não tem a ver com a atuação como ministro. Aí sim a gente consegue fazer o impeachment. Por quê? Se ele em algum momento, em hipótese, beneficiou um escritório paralelo... Mas aí o senhor está fazendo uma análise técnica. A gente sabe que impeachment é um processo político. Não os próprios avança. Presidentes. Não avança. Se você tiver os votos, tiver um presidente que coloque em pauta e o voto suficiente para aprovar... Tá bom, aí o próprio Supremo pode parar. Aí é outra coisa. O próprio Supremo pode parar. Porque você tem que ter uma ação de crime. Vou explicar com muita clareza. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim: onde não há lei, não há pecado. Ou seja, se você puser uma lei, vai ter o infrator. Mas se você não tem lei, então, se a gente não tem uma lei que diga sobre isso, quem determina a lei no final de tudo? É o Supremo. Então, se você tem uma dúvida jurídica, quem é a casa... Hoje você não pode alegar que algum dos ministros tem tido uma atuação político-partidária, o que é proibido e é considerado crime de responsabilidade? Não nego. Não nego. Que poderia gerar um impeachment? Não nego, não gera impeachment por isso. Eu estou te falando que a decisão dele enquanto ministro só pode ser questionada na corte. Na corte. E não há por fora. O Senado não tem força para tirar uma decisão do Supremo. Tá. Olhando para 2026, seu mandato chega ao final, o senhor deve novamente se candidatar ao Senado. Sim. E temos eleições presidenciais. Como é que o senhor vê esse cenário para a direita? Tem toda essa questão, Bolsonaro preso, direita fragmentada. O que o senhor imagina que seria o melhor caminho para a oposição no ano que vem? Olha, eu vou ser muito claro. Nós precisamos juntar os pedaços da direita. A direita está em pedaços. Eu fiz parte da comitiva que foi aos Estados Unidos conversar com o Senado americano sobre as chamadas sanções. Um desastre o que se colocou, né? Uma parte da direita apostou numa intervenção de um país estrangeiro no Brasil, deu sobrevida ao presidente da República. Lula estava até desistindo e voltou de lá como um general romano vitorioso. Por quê? Chegou lá e colocou aquilo que a gente defende, soberania brasileira. A esquerda se apossou dessa bandeira que é nossa, de todo mundo. Então foi um erro absurdo. Então hoje a gente precisa
o capital político do ex-presidente Bolsonaro, que é importante, a direita precisa dele, mas nós precisamos de um novo projeto. Um novo nome que converse com a população, que entenda o que está acontecendo no país e que se proponha a dar um novo momento para o Brasil. Hoje eu digo para você, com esses erros que a direita tem cometido, a esquerda continua com muita força. Então vai depender de quem o presidente Bolsonaro aceitar apoiar. Se disser, vai ser um dos filhos, não sei, nós temos que avaliar isso. Mas, a meu ver, seria muito melhor um nome como o governador de São Paulo, por exemplo, nós nos juntarmos num nome que tem capacidade de diálogo, capacidade de administração. Eu fui vice-líder do governo Bolsonaro e convivi diretamente com o, na época, ministro Tarcísio de Freitas. É um grande nome para o país, mas se a gente continuar com essa visão separada de que é preciso impor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A discussão que se faz, talvez estrategicamente, até pensando em eleição, você tem que conquistar aqueles 5%, aqueles 10%. Hoje a eleição é 5%. Que não está decidido, né, para que lado vai votar. Talvez essa seria uma estratégia melhor, mas a discussão que se coloca é que o correto seria o presidente ter condições de participar, né, e pudesse até escolher não participar, mas ele deveria ser elegível para isso. E aí eu quero até trazer um projeto do senhor, que é para revogar os dispositivos da Lei 14.197, que abrem espaços para interpretações amplas, imprecisas e desproporcionais do Código Penal. Eu queria que o senhor explicasse, para a gente terminar. Falam muito em anistia. Anistia é uma nova lei. Falam em dosimetria de penas, que é um caminho também, mas é outra lei. Se nós temos uma lei que está mal escrita, que permitiu uma decisão expansiva dessa lei, que permitiu que pessoas que não depredaram, que não invadiram, que não cometeram crime, serem condenadas dentro de uma ameaça à democracia, nós temos que corrigir a lei. O parlamento tem o dever de corrigir. Lei não é arma, lei é limite. E, infelizmente, hoje foi usada como arma de vingança contra pessoas que não deveriam estar presas. Eu defendo um caminho mais rápido. Vamos revogar os parágrafos da lei. Assim a gente não... E aí retroage. Retroage. A lei retroage em favor, nunca em desfavor. A gente resolveria o problema dessa visão, porque isso foi usado dentro, e aqui, como senador, com muita clareza, a meu ver, o ministro Alexandre de Moraes não poderia ser o autor desse inquérito, não poderia ser o julgador desse inquérito, ele teria que passar para um outro ministro, porque ele é parte nesse inquérito. E nós não precisamos de um carrasco. Nós precisamos de um judiciário que julgue com independência para que a população confie no judiciário. Eu hoje vejo o judiciário, boa parte, partidarizado, com decisões políticas, como foi a de 8 de janeiro. Quem depredou, que filmou, está lá, tem que pagar. Agora, condenar a 14 anos uma pessoa que estava lá num protesto, foi presa dentro de ônibus porque na rede social dizia que era contra a eleição. O que é isso? Esse desequilíbrio, quem tem que corrigir é o parlamento. Então eu vou propor essa lei e eu espero que a gente consiga trazer um debate sério, equilibrado, para a gente reorganizar o Brasil. Vamos colocar com clareza aqui. Há pouco tempo atrás, era a esquerda que reclamava que o Lula estava sendo julgado por um juiz que não se considerava, né, independente. O que aconteceu? A direita aplaudiu. Virou o que virou. Hoje é a direita quem reclama que tem um juiz julgando o presidente que não é independente. A gente está precisando fugir desses extremos. A gente está precisando trazer o judiciário brasileiro de volta ao equilíbrio, à tecnicidade, à capacidade de julgar sem o envolvimento político, como a gente tem visto na Suprema Corte hoje. Então aqui seria uma alternativa, né, para... A meu ver, a mais rápida. E agora, muito se fala que até nessa semana pode colocar a anistia em pauta. O senhor acha que tem condição de passar? Eu não vejo com bons olhos. Não com bons olhos, não vejo com... viável, otimismo. Porque há uma divisão muito grande no parlamento. Se fosse possível, isso já teria. E a imposição na política não existe. Você tem que fazer concessões. Por mais que se reclame, há momentos em que você tem que ceder para poder avançar alguma coisa do que você quer. Senão você não avança na política. Se você chega lá, o político de rede social, que está preocupado só com a like, porque eu sou contra isso, o povo aplaude. Mas chega lá na hora, perde a votação. A gente não avança. Por quê? Política é essa questão de nós analisarmos, e vamos sentar aqui, onde nós podemos avançar. O que não fere os meus princípios? Foi assim que eu consegui tocar a CPMI. Se CPMI no começo eu tivesse dado vazão à questão partidário-política, de direita e de esquerda, a gente não teria acabado com a CPMI. Foi por consenso. Olha aqui, vamos fazer uma investigação em quem desviou? Depois a gente deixa a política. Conseguimos avançar, identificar criminosos. Fizemos política de verdade. O Brasil está precisando hoje de gente que saiba ter equilíbrio para discutir. Volto a dizer, eu tenho um limite como direita.
Sou direita, sou conservador, minha visão é de Estado menor, impostos menores, um Estado que incentive a iniciativa privada. Mas há momentos que você tem que parar e falar assim, peraí, esse projeto está horrível, vai passar, vamos conversar aqui para diminuir um pouco o estrago dele. Eu vejo dessa maneira. Gostou deste corte? Então não esqueça de se inscrever no canal, dá essa força pra gente. E claro, seu like e um comentário sobre assuntos que gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos é muito importante. Até a próxima!